Então a gente parou dentro do Sutra de Vimalakirti, a gente parou no final da página 6, onde está entre parênteses ali o número 10. Em que a gente passou por uma sucessão de desculpas, né? Nenhuma delas era esfarrapada, todas as desculpas elas eram super bem embasadas, na verdade, né? Eram grandes ensinamentos, mas todas elas tinham esse pressuposto de que eles não iam visitar o Vimalakirti. Então o Buda simplesmente esgotou a sanga, não sobrou ninguém, assim. Todo mundo do fundão, não sobrou ninguém. Faltava um, né? Que era simplesmente Manjushri, né? Então Manjushri, ele é o Bodhisattva da sabedoria, da lucidez. Ele é representado com uma espada na mão, né? Espada de Prajna, ele corta a ignorância. Então Manjushri, ele representa isso, a lucidez cortante. Então só sobrou ele. Aí Manjushri não ia negar. Então agora é Manjushri que vai então ser o personagem, ele vai representar o personagem principal. É muito interessante, porque Manjushri, ele é o Bodhisattva da sabedoria, ele é o Bodhisattva da lucidez. E ele vai dialogar, ele mesmo vai dialogar com Vimalakirti, que não é outra coisa senão a própria lucidez do Buda. Então é a lucidez conversando com a lucidez, né? Isso é o que vai acontecer a partir de agora. Então é um diálogo super interessante. Então agora é com o Manjushri. Então, o honrado pelo mundo apontou o Bodhisattva Manjushri. Aí Manjushri respondeu: honrado pelo mundo. Vimalakirti aperfeiçoou o Dharma completamente. Ou seja, ele não só entendeu tudo, como ele realizou tudo, né? Não ficou nada para trás. Isso é o Manjushri dizendo, né? Não é alguém puxando o saco, né? Como a gente diria, né? É o próprio Manjushri. Então ele possui a sabedoria desobstruída, completa, e sabe como expor e praticar o Dharma. Ele conquistou todos os demônios e usa poderes sobre-humanos à vontade. Os demônios seriam assim, as emoções perturbadoras, né? Não ficou nenhuma para trás. Não ficou um resquício de alguma coisa das emoções perturbadoras ou dos 5 venenos, não, nada. Então ele conquistou, né? Essa é a linguagem tradicional. Ele conquistou os demônios, ele conquistou as perturbações, as emoções perturbadoras. E ele usa os poderes sobre-humanos à vontade. Manjushri diz assim: eu não sou qualificado para competir com ele, para debater com ele, né? Mas visto que esse é o desejo do honrado pelo mundo, eu irei até lá visitá-lo. Aí aquilo produziu um impacto na sanga, né? Por quê? Porque muitas pessoas, incluindo bodhisattvas e discípulos, todos eles acompanharam Manjushri até Vaisali. Então, enfim, alguém aceitou, né? Aí fica todo mundo olhando para ver o que vai acontecer. Então a gente já imagina a procissão atrás do Malakirti, para ver o que ia sobrar para o Manjushri, né? E o Malakirti, como não podia ser diferente, ele previu a vinda, né? Ele previu a vinda do próprio Manjushri, ele previu a vinda de toda a sanga que iria acompanhar, né? Com o seu poder sobre-humano, Vimalakirti removeu todas as posses, todas as suas posses e servidores, e deixou o seu quarto vazio, exceto pela cama na qual ele estava deitado, aguardando Manjushri. Então, curiosamente, ele manda esvaziar a casa, né? Ele esvazia tudo. A única coisa que ele deixa é a cama onde ele está deitado, porque, enfim, ele está doente, né? Então, o doente fica deitado. Mas, tirando isso, ele mandou todo mundo embora. Então, o quarto estava tudo completamente vazio, né? Então, isso aqui não é de graça. Aí, Vimalakirti diz assim: você é muito gentil em vir, Manjushri, enfim, único, né? Manjushri,
você veio sem vir e de uma forma invisível. Aí é a conversa deles, né? Vocês vejam. Aí o Manjushri diz, é como você diz, uma vez aqui, não virei novamente. E uma vez ido, uma vez tendo ido, não irei novamente. Pois para aquele que vem, não há lugar para vir. E para aquele que vai, não há lugar para ir. Então esse é o cumprimento deles, né? Seja como for, assim, né? Como anda a sua doença de Malakirti? Qual é a causa da sua doença? Quanto tempo ela irá durar? Então o Manjushri, ele está sendo educado, né? Ele está, enfim, perguntando, você está doente? Como é que você está, né? Você está com febre? Aí a resposta do Vimalakirti é muito interessante. A Vimalakirti, para responder, né, o fato dele estar doente, ele diz assim, da ignorância surge o apego. Minha doença começou aí. Então, pá, isso aqui é super interessante. Ignorância surge o apego. A ignorância seria a dualidade, né? A gente vê as coisas como sendo separadas de nós, sem perceber. Aí a gente, disso brota o apego, né? Então o apego brota da dualidade. A fixação, ela brota da gente ver as coisas como sendo separadas de nós. A minha doença começou aí. Isso é assim, o samsara começa aí, né? O samsara começa quando a gente não reconhece que as coisas são completamente inseparáveis da nossa própria mente, né? Dos nossos olhos. Justamente por isso brota apego, brota fixação. Começa a doença do samsara. Mas não é que o Vimalakirti está doente porque ele está preso a isso, ele está preso ao samsara. Ele diz assim, eu estou doente porque todos os seres estão doentes. Então, essa é a doença do Bodhisattva. O Bodhisattva, ele fica doente porque todos os seres estão doentes. Se eles não estiverem mais doentes, a minha doença também não mais existirá. Porque o Bodhisattva só vai surgir como a compaixão que surge diante da dor do outro, né? A compaixão, ela surge assim. Porque um Bodhisattva vem para esse mundo de delusão pelo bem das pessoas. Os pais ficam doentes quando suas crianças estão doentes. Eles ficam bem quando seus filhos estão bem. Isso é igual aos bodhisattvas, né? Porque é como se tu começasse a cuidar do outro de um jeito em que tu não tá muito preocupado se aquilo tá frio, se aquilo não tá frio. O outro tá mal, a pessoa vai fazer o que tem que fazer. Então, nisso, a pessoa pode ser que se exceda, né? Pode ser que ela passe um pouco do limite do corpo, mas a pessoa não está olhando para isso nesse momento. Então, o Vimalakirti, ele é a própria corporificação dessa mandala, dessa paisagem dos bodhisattvas, né? Que é muito parecida, vocês vão ver vários textos, né, sobre o tema da compaixão, da bondade amorosa, da bodhicitta, igual aos pais, as mães cuidando dos filhos, né? Cuidam aquilo como a joia mais preciosa que eles têm. Aí justo por isso que aquilo não tem como não tem como controlar aquilo, né? Então inevitavelmente vai produzir um desequilíbrio eventualmente, né? Então isso é, só que aqui ele não vai falar que o samsara é alguma coisa externa, né? Necessariamente, o samsara é algum lugar. Ele vai dizer que o samsara ele surge do apego. O apego surge da ignorância. A ignorância significa a gente não perceber a coemergência. Então, ele mesmo dá um atalho para nós aqui, né? Então, se a gente reconhece isso, a própria doença do samsara desaparece. Então, isso vai ficar claro agora, né? Então, o Manjushri vai perguntar para o Vimalakirti. O Manjushri pergunta mais especificamente, né? E Vimalakirti, qual é a causa da sua doença? Assim, sendo mais objetivo, né? A Vimalakirti vai responder. A doença de um bodhisattva, ela é causada pela grande compaixão. Ou seja, a aparência da
doença ela surge justamente do esforço de ajudar o outro, né? Então os bodhisattvas eles surgem para ajudar os seres, né? Eles não surgem para outra coisa assim mesmo. Como os pais, as mães que só existem nesse sentido para cuidar dos filhos, né? Aquilo é o ponto central, né? Até os filhos crescerem um pouco, no mínimo. Cuida para sempre, né? Mas aquilo no início precisa mais atenção. Aí agora ele vai começar a explorar esse fato, né, que ele falou bem en passant no início do fato da casa estar vazia, né? Então isso tem uma analogia muito interessante, né? Então Manjushri segue na conversa, ele pergunta: "E por que esse quarto está vazio? E onde estão os seus servidores?" Então, Vimalakirti, ele era um homem, ele era uma pessoa de muitas posses, né? Ele era uma pessoa muito rica, então ele naturalmente tinha muitos, hoje em dia a gente diria assim, tem muitos funcionários, né? Então ele tinha servidores, ele tinha muitas pessoas que trabalhavam para manter as coisas para ele, né? E Vimalakirti mandou todo mundo embora. Aí Vimalakirti respondeu: "Esse quarto está vazio porque todos os mundos são vazios." Todos os mundos são vazios. Ele não perde uma, né? Qualquer coisa que tu pergunta para ele, ele vai dar um ensinamento, assim, inacreditável, né? Mas aqui ele dá um ensinamento sobre a vacuidade, porque quando ele diz assim, esse quarto está vazio porque todos os mundos são vazios. Então aqui ele está dando uma chave também muito curta, né? Porque é como se ele dissesse que esse quarto está vazio porque todos os mundos são vazios. Então todas as experiências elas têm a base da vacuidade. Por isso que esse quarto está vazio. Não tem nada dentro. Assim como as experiências do mundo, elas também não têm nada dentro, né? Você diz que não há servidores, mas todos os demônios e todos os proponentes dos ensinamentos errôneos, eles são os meus servidores. Então isso aqui é uma linguagem que no Vajrayana vai ser muito mais bem trabalhado, porque como é que os proponentes dos ensinamentos errôneos são servidores? Então a gente usa essa linguagem que é mais ou menos assim, a pessoa por muito tempo imaginou que o demônio fosse alguém, vamos supor, né? Ou o demônio tivesse em algum lugar, ou o demônio fosse alguma coisa. Mas a pessoa por muito tempo tem a sensação que o demônio é alguma coisa separado dela. Enquanto a pessoa tiver essa sensação que o demônio, né, o demônio é uma linguagem da gente falar de alguma coisa muito horrível, né? Totalmente separado de nós. Então, enquanto a gente tiver essa noção de que aquilo é totalmente separado de nós, a gente fica sob o poder daquela emoção perturbadora. A gente fica sob o poder daquela negatividade, porque a gente não consegue reconhecer aquilo surgindo por dentro dos nossos olhos. Aquilo é totalmente separado. Então, é como se a pessoa estivesse fugindo de algo que ela imagina que é externo. Então, ela tem a sensação de que quando ela chega próximo de um lugar, ela chega próximo de uma pessoa, aquela situação, aquele demônio aparece. Então, ela imagina que se ela consegue fugir daquela pessoa, ela foge daquele lugar, o demônio então fica por lá. Na verdade, a pessoa vai vendo que provavelmente dentro da vida, ao longo da vida dela, esses demônios já mudaram um pouco. Então, aquilo que uma época era demônio não é mais, aquilo que não era passou a ser demônio. Significa que a pessoa, o demônio está dentro da pessoa, ele não está fora. Então, toda vez que a pessoa foge para cá ou para lá, o demônio diz: olha, não tem problema nenhum que você fuja, porque eu vou ficar só esperando a oportunidade de aparecer de novo. Então, daqui a pouco, esse demônio se materializa na forma de alguma outra pessoa, na forma de alguma outra situação. Mas ele, na verdade, está dentro, né? É um âmbito interno da pessoa que ela não consegue iluminar. Então, dentro do Vajrayana se diz que a gente ata por juramento esses demônios, né? A gente não só vai reconhecer a vacuidade, como a gente não tem uma expectativa de dinamitar eles, né? Mandar eles para Marte. Eles não vão fazer isso. A gente vai justamente, uma vez que a gente iluminou, a gente entendeu aquilo completamente separável da nossa mente,
a gente agora vai atar por juramento. Atar por juramento é assim, a gente vai entender perfeitamente como é que aquilo funciona, como é que a gente é pego, como é que a sensação de solidez do mundo surge, e a gente vai botar uma fitinha naquele demônio, de modo que toda vez que a gente escorregar para aquilo, aquilo se torna um ensinamento sobre a vacuidade, aquilo se torna um ensinamento sobre como que a mente se engana, aquilo se torna um ensinamento sobre como que a gente imagina que as coisas são separadas. Então aquilo se torna um lembrete do ensinamento super profundo. Aí a gente consegue utilizar aquilo para ajudar as pessoas que ficam presas naquilo e elas não suspeitam. Então a gente ata por juramento. Então a gente não só vai precisar reconhecer as dificuldades como inseparáveis da nossa mente, a gente vai precisar iluminar as dificuldades, mas o Bodhisattva, além disso, ele ata a dificuldade por juramento. Ele faz um voto de não se afastar. Não é que ele vai ficar preso, mas ele faz um voto de não rejeitar, porque por compaixão ele sabe que os seres ficam presos naquilo. Então ele olha como é que aquela realidade surge para ajudar os outros a iluminarem aquilo. Então ele não tem uma expectativa de fazer uma dedetização assim, né? Fazer uma abordagem sanitarista assim, né? Que agora ele vai limpar tudo agora, né? Ele vai purificar assim, passar uma água sanitária cósmica, né? Ele vai exterminar os vermes todos, né? Ele não acha que ele vai fazer isso. Então ele ata por juramento. Se vocês forem ver a história de Guru Rinpoche chegando no Tibete, ele vai enfrentar muitos demônios, né? Demônios são muitas emoções perturbadoras. Então ele vai atar por juramento cada uma delas para ajudar os tibetanos a superarem aquelas dificuldades. Então o Bodhisattva ele vai fazer isso. Ele não vai só pegar o Prajnaparamita e esvazia aquilo, né? Ele vai guardar aquilo como um tesouro de como que aquela realidade super particular surge. É o que o Vimalakirti fez aqui, né? Ele diz: todos os demônios e proponentes dos ensinamentos errôneos são os meus servidores. Então ele vai guardar aquilo, porque ele sabe que ele precisa entender profundamente como é que as pessoas se conectam com aquilo. Quer dizer, a razão disso é que os demônios desejam que as pessoas permaneçam na delusão, enquanto que o Bodhisattva as salva da delusão. Então, os proponentes, e também os proponentes dos ensinamentos errôneos, eles desejam as visões errôneas, mas os Bodhisattvas não são influenciados por essas visões. Então, eles entendem como é que aquilo funciona, mas eles não são arrastados para aquilo. Aí ele segue agora no papo da doença, né? Aí o Vimalakirti, Manjushri vai perguntar, né? Ele diz assim: e Vimalakirti, é a sua mente ou o seu corpo que está doente? Isso aqui já é uma pergunta de Manjushri, né? Porque em geral a gente pergunta: você está doente? A pessoa não acha que a mente está doente ou que o corpo está doente, né? A gente bota aquilo num pacote só, né? A Vimalakirti não deixa por menos. Ele vai dizer assim: eu não faço parte do corpo, portanto meu corpo não está doente. Isso aqui é interessante. Vocês procurem observar, por exemplo, quando vocês estiverem doentes, se durante o sonho à noite, aquele corpo de sonho está doente. Então vocês, sei lá, torceram o pé, não estão conseguindo caminhar direito. Mas aí durante o bardo acordado, né, aquilo dói, aquilo incomoda, então não consegue caminhar. Mas vocês observem se quando vocês sonham, vocês têm a sensação de que vocês estão com o pé torcido no sonho também. Vocês estão mancando no sonho, vocês estão reclamando do pé no sonho. A gente não tá. Mas a gente não tem a sensação que a gente é algum corpo que está deitado dormindo. A gente tem a sensação que a gente é aquilo. Então, a própria noção da gente ser completamente simbiótico com o corpo, ela já fica mais ou menos. Eu sei que a mente é como uma ilusão, portanto a mente não está doente. Então ele diz, olha, eu por mim mesmo não tenho nenhum problema. Apenas porque as pessoas estão doentes, eu também estou doente. Então, por compaixão, ele vai vendo o sofrimento dos seres e ele se engaja dentro do mundo dos seres para produzir a liberação dos seres, né?
Aí Manjushri ele aproveita e pergunta, né? E como deveria um Bodhisattva confortar aqueles que estão doentes? Isso aqui para nós é super útil, pessoal. Então Vimalakirti respondeu: faça-os entenderem que o corpo é impermanente. Ou seja, vai acontecer alguma coisa. Você não deveria imaginar que o corpo não vai ficar doente, o corpo não vai ter problema, vai ter problema. O corpo é construído, é muito frágil, né? Então o corpo é impermanente, ou seja, não fique imaginando que vai dar tudo certo sempre, né? Assim, é um milagre você estar se sentindo bem, na verdade, né? Mas ao mesmo tempo não lhes diga para terem aversão pelo corpo. Então não vai para o oposto, né? Imaginando que então, porque o corpo ele é impermanente, a gente deveria evitar o corpo. Então não tenha aversão ao corpo. Diga-lhes que o corpo é sofrimento, mas não lhes diga para permanecerem no nirvana. Então corpo é sofrimento, a gente não gosta muito de pensar isso, né? Até porque enquanto o corpo está bem, a gente acha que está tudo bem. Mas é que sofrimento, se vocês lembram, na visão budista é muito mais sutil, né? Porque a gente tem um sofrimento do sofrimento, que é o sofrimento que a gente aparentemente só sente quando dói, né? Então dá dor de dente, a pessoa corta o dedo, aí dói, aí o sofrimento do corpo vem, né? A pessoa tá ruim, assim, né? Tá enjoada, tá o nariz trancado, a garganta doendo, aí parece que o corpo é sofrimento. Só que quando a pessoa tá bem, ela não tem a sensação que ela tá exposta ao sofrimento da mudança, né? Mas ela tá. Então ela tá exposta à impermanência, ela tá exposta a dimensões que ela não tá consciente naquele momento, mas que estão atuando independente dela estar percebendo. Então o sofrimento aqui ele não é assim dor no sentido latente que a gente imagina, né? Mas é o fato da gente estar sujeito a variações que a gente não está percebendo e que elas vão atuar, com certeza, né? Então, não diga para as pessoas também fugirem disso e se fixarem numa região que seria tipo Nirvana, né? Não diz para as pessoas fazerem isso. Tá? Então, diga para as pessoas que o corpo não possui essência. Mas isso não significa abandonar as pessoas. Então, vocês observem, muito interessante, porque é sempre um fio da navalha, né? Então, a gente vê um lado, aí a gente quer correr para o outro, mas não vai correr para o outro. Então, é esse lugar que tu não sabe muito bem dizer exato, assim, com uma imagem clara. Bom, é isso mesmo. Então, não tem algo concreto que você pegue, né? Então, ele vai nos colocando num lugar em que a gente entra um pouco intuitivamente, mas não é alguma coisa que a gente vê, assim, de frente, né? Então, é como se a pessoa ficasse presa também a começar a contemplar a vacuidade do corpo dela, da vacuidade do corpo das pessoas próximas a ela. Então, ela abandona a aparência das pessoas, ela abandona alguma coisa. Então, ele diz, não, diz para as pessoas não fazerem isso. Né? Então, o Bodhisattva ele não deveria se esquecer de ensinar as pessoas. É importante que as pessoas se arrependam dos seus erros passados, mas não as deixem sofrerem devido a esses erros. Isso aqui, especialmente se a pessoa está com uma coisa terminal, né? Tá se aproximando da morte. É muito importante a gente ajudar as pessoas nesse momento a perdoarem tudo, né? A pessoa, e ela inevitavelmente vai fazer um balanço. Se ela tiver um pouquinho de tempo, ela vai fazer um balanço da vida dela, né? Ela vai sentir que vai passar um filme na mente dela, né? E ela vai se perguntar, o que que eu fiz, né? O que que eu poderia ter feito? Então, ao mesmo tempo que isso é interessante, porque a pessoa ela tem uma real do que ela está, enfim, fazendo naquele momento, não deveria aumentar o peso sobre a pessoa, né? Não deixar a pessoa presa nisso também. Isso é compaixão, né? Tu dá a real, assim, assopra, né? Tu bate e assopra, tudo junto, né? Esse é um Vimalakirti, né? Então, através da sua própria experiência, um Bodhisattva deveria ter compaixão pela pessoa doente. O doente aqui não é assim, doente fisicamente, assim, né? A pessoa está com uma doença no corpo, né? Aqui é a doença do samsara, pessoal.
A doença aqui é mais embaixo. Faça as pessoas saberem das dores sofridas desde o passado sem fim. Porque se tu não faz isso, a pessoa não acorda, né? Mas procure encorajá-las, orientando-as a se tornarem Budas, os grandes reis da medicina, que podem curar as doenças de todas as pessoas. Então, esse é o ponto, né? A história de Gampopa, ela é muito ligada a isso, né? Porque Gampopa, esse grande mestre, né? Ele era um médico, né? Ele era um grande médico tibetano. Ele era casado e a mulher dele faleceu. Eu não lembro se ele tinha um filho também, um filho pequeno, e faleceu todo mundo. E a mulher dele, um pouco antes de falecer, disse: olha, você procure encontrar os ensinamentos e atingir a liberação, porque essa é a única cura. O Gampopa guardou aquilo e foi atrás do mestre para começar. Ele se tornou um monge, se tornou um praticante e vai atingir a liberação em vida, né? E vai se tornar aluno do Milarepa. Mas ele era um médico e ele se frustrou porque ele não conseguiu curar a esposa, né? Eu não lembro se tinha um filho no meio, mas foi todo mundo. Né? E aí ele se deu conta que o único jeito da pessoa atingir, quer dizer, o único rei da medicina é o próprio Buda, né? Então ele vai tomar isso como um caminho para ele, né? Mas aí o Manjushri segue perguntando para o Malakith. Ele diz assim: como que as pessoas doentes elas deveriam controlar suas mentes? Então, esses momentos intensos eles não são muito fáceis, né? Então, o Malakith respondeu: as pessoas doentes elas deveriam pensar dessa forma: essa doença ela foi causada pelo veneno da negatividade e ela não possui qualquer entidade substancial. Além do mais, esse corpo é apenas um agregado temporário, não um mestre ou uma essência. E também, onde podem se dar as doenças? Também, uma pessoa doente, ela deveria pensar que não há uma doença real nela nem nos outros. Isso aqui seria o samsara também, né? A gente deveria compreender que não tem um samsara real em algum lugar, porque a gente não consegue ver o samsara, né? Nem na gente, nem em ninguém, né? Então o samsara não é alguma coisa separada que a gente possa apontar, né? Não é um samsara real, assim, uma doença real nela ou nos outros, né? Um bodhisattva deveria eliminar a compaixão que surge do apego, porque ela acaba produzindo sofrimento, né? Então, isso aqui é muito fácil a gente se atrapalhar, né? Porque às vezes a gente acha que a compaixão não tem apego, né? Então ele está dando uma dica aqui para a gente olhar, né? O que é compaixão, o que é apego. Porque a compaixão, ela, ela é naturalmente livre do apego, né? Porque, enfim, a gente quer que o outro atinja a liberação completa, né? Se tem apego, a gente até quer que o outro atinja a liberação, mas, assim, nos leve junto, né? Por aqui. Aí tem uns poréns que a gente começa a colocar junto. Né? Então a gente vê que não é bem a compaixão assim. Então, pelo contrário, o Bodhisattva deveria despertar compaixão após eliminar incontáveis delusões. Por quê? Porque a compaixão que surge do apego, às vezes, ela vai se cansar. Quando o apego for descartado, não haverá mais escravidão. Então, a compaixão que surge do apego, ela cansa. A gente observa, por exemplo, né? O que é a compaixão que surge do apego? É a compaixão fundida com o apego, onde tem um nível de expectativa. Então a gente cansa porque a gente tem um nível de apego que o outro mude depois de um tempo, né? É mais ou menos assim, a gente nem sempre tem clareza disso, né? Mas é como se a gente começasse a ajudar o outro e a gente dá um tempo sutil para o outro se arrumar. Então essa ampulheta está correndo. Passou tanto tempo, o outro não se aprumou, a gente desisto de você, você não tem chance. Então a gente vê que a gente não estava assim 100% livre na relação. Tinha uma ampulheta ali correndo e o outro não cumpriu o prazo que a gente determinou, né? Ou que a gente estipulou para ele
sem às vezes ter contado para ele, né. Então, isso gera um cansaço. Então tem um nível de fixação embutido nessa compaixão. Então, quando o apego for descartado, não haverá mais escravidão. Alguém que esteja escravizado não pode liberar os outros da escravidão. Então, isso aqui é o nosso caso, né? Porque isso aqui é super interessante, né? Porque como é que a gente vai oferecer para o outro alguma coisa que a gente não tenha, né? Então, a gente só consegue oferecer para o outro aquilo que a gente tem, aquilo que a gente praticou. Então, o tanto que a gente consegue ajudar é o tanto que a gente mesmo conseguiu iluminar, né? O tanto que a gente conseguiu liberar também, é o tanto que a gente consegue ajudar o outro a liberar. Então, é difícil a gente imaginar que o outro vai atingir um nível de liberação só porque a gente transmitiu palavras para o outro, né? A gente até gostaria, às vezes até funciona, mas aquilo funciona às vezes como um remendo, né? Porque a pessoa, ela tem até um vislumbre daquilo, mas aquilo escorrega por ela. Então a gente vai ter esse desafio, né, da gente mesmo praticar. Então essa escravidão aqui, ela é super interessante, porque ele vai falar mais coisas aqui, né? Então ele diz assim: o que é então estar escravizado e o que é a liberação? Então a indulgência no êxtase da meditação está escravizado, e o ato de renascer como meio hábil é a liberação. Então, por exemplo, né, o que é estar escravizado e o que é liberação? Então, por exemplo, mesmo que a pessoa se reconheça no samsara e ela quer atingir a liberação, aquilo pode ser uma fonte de escravidão para a pessoa, porque a liberação para ela é uma construção, assim, a liberação deve ser eu ficar sem pensar nada na meditação, ou a liberação deve ser eu não ter mais nenhum impulso para cá ou para lá. Aí aquela liberação não é bem uma liberação, né? É uma construção que a pessoa tem e não se deu conta. Então, mesmo que a pessoa está tendo um êxtase dentro da meditação, aquilo pode ser um nível de escravidão. Porque a pessoa imagina, cheguei, é isso aqui. Aí a pessoa atola, né? Ela literalmente atola. Então não é isso. O ato de renascer como meio hábil é a liberação. Então a pessoa, ela não tem, ou seja, os Budas se diz, né? Eles não ficam presos no Nirvana, eles se levantam e vão trazer benefício aos seres. Eles não têm apego ao Nirvana. Eles não têm apego a uma situação específica de paz, a uma situação específica de liberdade. Eles não têm fixação. Então, não tem por que eles ficarem parados, por exemplo. Então, o movimento não é um problema. Então, o ato de renascer como meio hábil para trazer benefício aos seres é a liberação. A sabedoria sem meios hábeis é a escravidão. Sabedoria acompanhada de meios hábeis é a liberação. Então, meios hábeis aqui é compaixão. Então, por exemplo, sabedoria sem compaixão é escravidão, porque ela fica uma coisa cabeção, ela fica uma coisa teórica. Aí aquilo não tem realização, né? A pessoa até sabe muitas coisas, ela pode citar textos que ela leu, e ela pode falar bonito, ela pode isso, ela pode aquilo, mas é um tipo de escravidão, porque é como se fosse uma grade dourada que a pessoa está encarcerada dentro. E tem os livros e tem uma coisa assim complexa acontecendo. Mas a pessoa pode simplesmente ficar presa ali dentro, porque ela não tem compaixão. Então isso é escravidão. Agora, o contrário também. Ou seja, a pessoa pode, sabedoria acompanhada de compaixão, isso é a liberação. Então, meios hábeis sem sabedoria são escravidão. Então, também a pessoa pode, ela pode ter, ela pode ter ideias ótimas,
Ela pode realmente ter boas intenções. Só que se ela não tem lucidez, ela pode botar tudo a perder. Porque ela pode simplesmente ser arrastada pela impermanência das coisas, ela pode ser arrastada pelas dimensões internas dela que ela não reconhece com lucidez. Então, mesmo que a pessoa tenha boas intenções, ela tem boas ideias, ela tem bons projetos, ela tem boas coisas, se ela não tiver sabedoria, aquilo pode virar um tipo de escravidão para a pessoa. Ela pode se ver presa ali dentro. Ela pode achar que ela está perdendo tempo, ela está podendo achar que aquilo não vai ter solução, que nada tem solução. Então a pessoa pode, aquilo que poderia ser a porta de saída, se transforma numa grade, né? Então, meios hábeis com sabedoria, assim, compaixão com sabedoria, isso é a liberação. Tu não consegue separar, na verdade, né? Porque se tu vai fundo dentro da sabedoria, tu encontra a compaixão. Mas se tu olha bem fundo da compaixão, tem a sabedoria dentro, né? Na visão budista. Então, são duas faces de um mesmo fenômeno. Né? A gente não consegue separar uma coisa da outra. Embora a gente vá explicando didaticamente como sendo coisas separadas, no fundo essas coisas se encontram, né? Então, isso é bodhicitta, né? Essas duas faces se encontram. Aí ele vai dizer assim, né? Enxergar que o corpo é impermanente, pleno de dor, e que não há substância permanente é sabedoria. Ele bate nessa tecla do corpo porque ele, na verdade, ele está batendo na tecla da gente se identificar com o nosso corpo. A gente achar que a gente é o nosso corpo. Então, por isso que ele bate tanto nessa tecla, porque a nossa mente, ela está muito além do nosso corpo, né? Então, a natureza primordial, ela não tem forma, não tem uma forma antropomórfica, né? Mesmo que a gente se construa como homem, como mulher, o que for, a gente, em essência, também não é isso, né? Então, aqui ele tá tentando que a gente ilumine esse ponto, né? Embora no sentido grosseiro a gente tenha a cara que a gente não é a cara que a gente tem. Mas a gente, ao mesmo tempo, não vai negar a cara que a gente tem. Então é isso, né? Não vai negar. Mas a gente não é. Então isso é reconhecer. O corpo é impermanente, não tem substância permanente. Isso é sabedoria. Agora, apesar de o corpo estar no mundo da delusão e doente, ser generoso abundantemente e incansavelmente, isso é o que se chama de lealdade. Isso é o que se chama de compaixão. Então, é como se o jeito da pessoa praticar a compaixão de uma maneira muito profunda é a pessoa ser generosa abundantemente e incansavelmente. Então, a pessoa doa tudo. Mas não é assim, doar aqui não significa bens materiais, né? Pode ser que signifique, né? Mas aqui é a pessoa oferecer tudo, né? Ou seja, ela oferece a mente, né? Ela oferece a energia dela. Ela oferece as experiências que ela encontra, né? Eu lembro quando eu fui a Natal, o Valdomar Andena, a Geralda, que é a coordenadora do Gompa lá de Natal, estava comprando da vez que o Rinpoche foi a Natal, e aí ele pediu para ir no shopping. Aí levaram o Rinpoche no shopping em Natal. Aí disse que o Rinpoche ficava andando no shopping, ele parava na frente das vitrines assim, ficava olhando. Eu perguntava, Rinpoche, tá fazendo o que aqui, Rinpoche? Não, eu tô dedicando o mérito, né, que todos os seres possam, né, ver coisas bonitas, né, que os seres possam ouvir sons agradáveis, como a gente faz a oferenda do altar, né? Ou seja, todas as experiências que a gente tiver, que a gente ofereça aquilo para a liberação dos seres, né? Não só que os seres possam ter aquela experiência também, mas que é o encontro da nossa mente com aquela experiência
de alguma forma seja para que os seres possam atingir liberação. Então, isso é a pessoa generosa abundantemente, incansavelmente. Não significa apenas dar coisas, né? Mas as experiências que a pessoa tiver, a pessoa oferece aquilo. Que aquilo a pessoa ofereça como caminho, né? A pessoa oferece aquilo como possibilidade de gerar lucidez. Isso é super bonito. Então a pessoa oferece tudo. Não significa assim, jogar tudo, né? Mas aí tem essa coisa, né? Então tradicionalmente tem esses hábitos, assim, a pessoa vai comer um prato de comida, a pessoa primeiro, a primeira coisa que a pessoa faz, a pessoa não só agradece, mas ela oferece aquilo, né? Oferece para o Buda. Aí a pessoa come. A pessoa toma um copo d'água, a pessoa oferece para o Buda, a pessoa toma um copo d'água. Mas aí ela oferece aquilo, que aquilo pode fortalecer a pessoa, alimentar a pessoa para ela gerar lucidez e compaixão para benefício dos seres. Qualquer coisa que a pessoa se deparar, ela oferece isso, né? Então isso é compaixão, isso é gerar meios hábeis. O corpo, ele não pode ser separado da doença. E a doença não pode ser separada do corpo. Se a doença e o corpo eles forem vistos nem como novos, nem como velhos, isso se chama sabedoria. Porque novo e velho é um rótulo, né? E é um rótulo que muda. Então, com certeza, 100 anos atrás, o rótulo de uma pessoa velha era bem diferente do que é hoje. Até porque a expectativa de vida era infinitamente menor. Há 100 anos, há pouco mais de 100 anos atrás, a expectativa de vida assim, global estava na casa dos 30 e poucos anos. Todos nós já estaríamos mortos, assim. Então, a pessoa era um Matusalém quase, né? A pessoa 50 anos, assim, já era nossa. Então, aquilo muda, né? Então, a pessoa se dá conta, né? Não tem algo concreto que envelheça, né? É um rótulo que a pessoa estabelece. Esse rótulo é coemergente. Novo, a mesma coisa, né? Então, isso é sabedoria. A pessoa reconhecer que isso não tem uma existência inerente, né? Não tem uma coisa concreta, né? Apesar do corpo estar doente, não abandonar este mundo e não desejar entrar no nirvana, isso é chamado de compaixão. A pessoa não deveria ter aversão, né, ao mundo. Porque ela não consegue dizer que ela tem aversão ao mundo, porque o jeito que ela está vendo o mundo é a mente dela. Ela não consegue abandonar a mente dela. Então, quando ela diz que está tendo aversão ao mundo, ela está tendo aversão à mente. Ela não tem como separar isso, né? Então, isso é compaixão, né? Ela não tem expectativa de se livrar. Ela tem, se é que ela tem uma expectativa de iluminar aquilo, né? Isso é liberação. Além disso, uma pessoa doente, ela não deveria se apegar demais à ideia de controlar a sua mente. O doente aqui somos nós, né? Então a gente não deveria se apegar muito assim, à ideia de controlar a mente. Isso aqui, para quem faz chama, tá em prato cheio, né? Porque é como se o caminho ele fosse uma progressiva habilidade de controlar a mente. Aí a pessoa pode ter a sensação que quanto mais previsível for a mente dela, melhor. Aí a pessoa tem essa sensação que ela está no controle, né? Os pensamentos estão vindo, eu estou aqui. É como se fosse um piloto, né? Que está controlando assim, temperatura, pressão, velocidade do vento, né? A pessoa está ali controlando tudo, né? Mas não é isso. A pessoa precisa ter assim uma serenidade, né? Isso é óbvio. Mas ela não deveria aspirar a controlar, né? Isso é o que o Dzongzar fala da constipação, né? A gente não deveria fazer a meditação da constipação. Agora, isso não significa que o controle da mente não é necessário. Então é interessante, ele não dá um lugar exato para nós, né? Então é isso. Você não deveria se apegar demais à ideia de controlar a mente, mas não significa que também não é necessário a pessoa ter um grau de estabilidade. Mas a pessoa não deveria ficar neurótica com isso, né? Então, esforço demasiado no controle é dar importância exagerada às virtudes. Mas negligenciar
Seria um controle, é ser um tolo. Então eles dizem, né, que a pessoa se apegar às virtudes, a pessoa fica presa dentro de uma jaula dourada, né? A pessoa não atinge a liberação. Se ela está presa, ela está numa prisão dourada, mas aquilo não, ela não está liberada, né? Então a pessoa não deveria também imaginar que é o oposto, né? Que é a nossa mente dualista. Então estou liberado, então, né? Não, não é isso. Então, esse é um tolo, a pessoa imaginar que isso também não tem importância. Então, o caminho do Bodhisattva é estar livre dos dois extremos, ele é o caminho do meio. A prática dos Bodhisattvas não é o caminho das pessoas tolas, comuns, nem é o caminho dos sábios. O caminho das pessoas comuns todas seria simplesmente seguir o samsara, né? Assim, bloco zero, achando que está tudo bem, assim. Que é isso mesmo, né? Isso é a vida e vamos parar com isso, né? Então é a pessoa nem desconfiar de nada, né? E não é o caminho dos sábios, porque o que é o caminho dos sábios? Cada um tem uma ideia do que é o caminho dos sábios. Aí tem uns que dizem, não, é ir para os Himalaias, é entrar em retiro por não sei quantos anos, é a pessoa ir fazer alguma coisa. Aí cada um imagina que é algum sábio, né? Então não é também alguma coisa que pareça que é desconectado do que a gente já está vendo, né? Também não é. Não é nem o caminho maculado, nem o caminho puro. Maculado, de novo, não é também simplesmente se entregar à buraqueira sem fazer de conta que não está acontecendo nada, ou sem nem perceber, né? Mas também não é o caminho puro, no sentido de uma... Porque quando a pessoa está numa sensação de caminho puro, ela está com a mente fixa, rígida, dos pobres coitados que estão lá presos no samsara e não estão vendo nada. Aí ela automaticamente gera um orgulho, né? Ela gera uma materialidade espiritual dela ser a pessoa pura, enfim, né? Aí atrapalhou tudo. Então o Vimalakirti vai resumir: andar pelo caminho do demônio, mas mesmo assim destruir o caminho do demônio, isso é a prática do Bodhisattva. Então o Bodhisattva, ele não evita o caminho do demônio, ele não evita o samsara, mas ele está ali para destruir o caminho do demônio. Esse é o caminho do Bodhisattva. E também, apesar de alguém desejar abandonar o mundo da delusão, mas se não possuir a intenção de extinguir o seu corpo e mente, essa é a prática do Bodhisattva. Então a pessoa quer atingir a liberação da delusão, mas ela não acha que o corpo dela tem algum problema ou que a mente dela tem algum problema. Então ela não tem um nível de aversão ao corpo e à mente. Mas ela ainda assim a pessoa aspira a atingir a liberação. Então é esse caminho do meio, né? Essa é a prática do Bodhisattva. Apesar de um Bodhisattva saber que todas as coisas elas nem nascem e nem deixam de existir, ainda assim ele se esforça para embelezar este mundo. Essa é a prática do Bodhisattva. Esse é o Sutra do Diamante, né? Os Bodhisattvas que surgem para embelezar as terras de Buda. Aí depois do Buda ter dito para o Shubhudha que as coisas elas eram como um sonho, as coisas não têm realidade em si mesmas, ainda assim o Bodhisattva faz o voto de embelezar as terras de Buda. Ou seja, o fato dele reconhecer que as coisas não têm a solidez que elas parecem que têm, não significa que ele então vai ficar paradão no sofá vendo a vacuidade passar na frente dele. É justamente porque ele reconhece que aquilo é vazio, ele se levanta e vai lá e faz alguma coisa. Então não tem uma retirada do movimento, né? Então ele se esforça para embelezar este mundo, ele se esforça para ajudar os seres, ele se esforça para fazer coisas. É só a gente ver os mestres, eles são incansáveis, né? Cansáveis. A gente poderia pensar, bom, tudo é vazio, por que eu vou ter trabalho agora, né? É justamente porque não tem trabalho, não tem nada sólido que qualquer coisa pode ser feita. Então isso é a perspectiva do Bodhisattva. O Bodhisattva sabe que uma terra búdica ela é eternamente silenciosa e vazia. Porém, ele enxerga diversas terras búdicas puras. Ao realizar o caminho do Buda, ao ensinar o Dharma do Buda, ou mesmo ao entrar no Nirvana, ele não negligencia o caminho do Bodhisattva
de oferecer abundantemente aos outros. Essa é a prática do Bodhisattva. Então, isso foi o diálogo com Manjushri, né? Sobre a doença do Sansara, né? Que no fundo era o que estava lá na conversa. Na semana que vem a gente vê a conversa com Shariputra, que é super interessante, porque aqui começa uma discussão sobre questão de gênero, né? Então, se a gente acha que esses debates assim sobre questão de gênero são atuais, vocês vão ver, né, o que acontecia. Isso é muito revolucionário, né? A gente está um pouco atrasado, na verdade, com essas questões, né? Mas aí vai aparecer as dakinis, elas vão aparecer no sutra, né? Super interessante. Nós vamos falar sobre o feminino na perspectiva da lucidez, é super bonito, né? Mas aí a gente deixa pro Shariputra essa parte. Aí semana que vem a gente vê esse pedaço, né? Mas eu acho que a gente podia conversar um pouco, né? Isso aqui é um roteiro de contemplação, pessoal. Não sei se vocês perceberam, mas é alguma coisa que a gente tem que pensar, contemplar, repousar várias vezes, né? Porque tem muitos insights aqui, muito curtos, né? E isso aqui tudo é quando a gente lembra, assim, do Sutra do Coração, a gente lembra da originação dependente, a gente lembra do Sutra do Diamante, tudo é a mesma categoria. Então, aqui está elaborado, né? Em diferentes aspectos da vida, né? Da vida do Bodhisattva, por exemplo. Então isso é super bonito para a gente contemplar, né? Então tem chaves aqui para a gente olhar na nossa prática assim, e voltar muitas vezes, né? Henrique? Oi. Oi. Mas esse trecho aqui, ele é bem difícil. Você pode, eu acho que eu passaria anos e anos e vidas devo passar tentando contemplar isso aqui, porque ele é bem difícil. O Manjushri, ele, né? É, é difícil porque quando ele está falando da doença, que a doença aqui a gente poderia estar chamando de dukkha, seria isso, seria é que ele está falando aqui da ignorância total, né? Mas ele Não é uma fala. gripe, né? Não, ele está falando da ignorância e ao mesmo tempo ele fala nos dois lugares e é muito difícil para a gente, né? Porque, assim, eu me senti aqui o máximo da ignorância na Gaiola Dourada de estar lendo, estudando, estudando. Aí você acha que já andou um pouco, que já entendeu? Andou um pouco e já entendeu. Mas você ter esse meiozinho, cara, você põe em contemplação aí por muito tempo. Isso aqui é curto, mas ele é tão. Ele é muito difícil. Assim, da prática, Porque né? o Vimalakirti, ele é o próprio Buda falando, né? Porque ele não tem outra realização que não a realização do próprio Buda. Só que ele está trazendo a lucidez do Buda numa aparência a mais ordinária possível, né? Que é de um homem doente, assim, de um homem que anda pelo samsara, né? Que não, a visão dele não é samsara, mas também não é nirvana, ele ultrapassou isso, né? Essa é a beleza do Vimalakirti. E se a gente, por outro lado, o que acontece? Se a gente começa a se ver assim, se ver assado, isso é um tipo de materialismo espiritual também, sabe? Uhum. Porque é como se a gente começasse a reificar um eu nosso que está atolado, que está isso, que está aquilo. Aí a gente começa, a gente não tem ideia, mas essa própria narrativa, ela começa também a dar uma densidade para alguma coisa, que se a gente parar e retornar à classe de ensinamento, a gente não encontra nada, né? Uhum. Mas não significa que então a gente repentinamente se vê liberado, né? Também, ele vai dizer, também não é isso.
Não. mas é a gente relaxar um pouco, né? Colocar um pouco em suspenso julgamentos e colocar um pouco a pessoa relaxar um pouco dentro disso e olhar com mais profundidade para as coisas, né? Então, por Uhum. exemplo, aqui o que eu acho uma das coisas muito interessantes é que ele vai iluminar o caminho do Bodhisattva, porque o Bodhisattva não basta o Bodhisattva ter boa intenção. Se ele não tem lucidez, aquilo pode ser simplesmente um samsara um pouco mais colorido, um samsara um pouco mais isso ou aquilo, mas se não tiver um pouco de compreensão da, assim, da ilusão da realidade, né? De onde é que nós estamos indo, né? E que o ser esse que nós estamos tentando ajudar ele não só melhore um pouco a condição dele, mas ele possa acordar desse sonho, né? Então, é como se os parâmetros aqui também fossem um pouco diferentes, né? Porque aqui é um diálogo, ele introduz a compaixão, mas a base sempre é a lucidez. Então, é sempre um pouco cortante, né? Porque ele vai cortar o apego, ele vai cortar a fixação, ele vai cortar isso, ele vai cortar aquilo. Isso é o Vimalakirti de Manjushri, ele conversando. Vamos esperar outra coisa dos dois, né? É. Mas é um pouco de você entrar nesse estado também, nesse ponto de não julgar tanto o que você está fazendo, o É, caminho que você está fazendo, e ao mesmo tempo você está fazendo o caminho, mas não ficar analisando e julgando ele o tempo inteiro, que é o que acho que a gente mais faz o tempo todo. Estou bem na prática, não é, estou, já li, já fiz, eu tenho. Você fica nesse jogo o tempo inteiro, né? Então é sair dessa posição para poder olhar. é. Tem esse mestre Zen, super interessante, né? Ele é um Zen da Coreia do Sul, não é japonês, né? Ele chama Dai Sansanin. Aí ele tinha uma expressão muito curta, né? Ele dizia, don't check yourself. Ou seja, não fique se analisando, né? Don't check yourself. Porque o yourself é que é o problema, né? Esse si mesmo, né? Então, porque o que acontece? À medida que a pessoa vai fazendo isso consigo mesma, é sempre, a realidade sempre é espelhada. Então, ela quando olha para o outro, ela também começa a fazer a discriminação igual com o outro, né? Se a pessoa Uhum, começa a relaxar um pouco a maneira como aquilo está acontecendo, aparentemente com ela, então aquilo é mais fácil da pessoa também não ficar julgando o outro, né? uhum. Aquilo é inútil no caso, né? Não. Tá frio aí, Elise? Tô te vendo de touca? Um pouco. Um pouquinho só. Legal. Eu fiz fogo aqui, botei toda a lenha dentro ali, por isso que eu tô com uma cara mais tranquila hoje. Ah, lá fora tá frio. Nossa. E o povo em retiro, Henrique? Eles estão bem, eles entraram em abril, né? Esse mês vai fazer 2 meses que eles estão aqui. E eles estão super bem. Eu vou lá todo dia, de manhã, né? Passo as manhãs com eles. Agora que eu vou viajar, eles vão ficar 3 semanas, né? Vou ficar 3 semanas fora. Aí eles vão. Eu vou ficar sozinhos, vai ser super bom para eles. Eles estão aproveitando, já aterrissaram aqui, né? Estão mais acostumados, assim, o corpo tá melhor também. Leva um tempo, né? A pessoa aterrissar o corpo, a rotina, tudo, né? Não é muito rápido. Mas eles estão super bem. São super silenciosos, são super simples também, né?
É bem legal de acompanhar eles. Legal. Quanto tempo o pessoal vai Obrigado ficar em a vocês. retiro, Henrique? Eles ficam 6 meses, ficam até outubro. Uhum. Aí, Um em bom tempo outubro já, né? entra outra turma. 6 meses também. Uhum. 6 meses é um bom tempo. Super bom. Uhum. A ideia era um pouco essa, né? Porque os retiros mais curtos, eles são bons também. Qualquer coisa que a pessoa consiga fazer é bom, né? Uhum. Mas aí, se a pessoa tá com... Se a pessoa pode, né? Por que não apertar um pouco, né? Uhum. Aí, quem dá, a gente aperta um pouco, né? Uhum. É bom também. Eu vou fazer o retiro de inverno fechado agora, em julho. Ah, legal. Eu vou estar lá, mas eu não vou fazer o fechado. Vou fazer o aberto. Uhum. Sim. A gente podia aproveitar para conversar, talvez, no final, né? Ou antes, né? Uhum. Um dia antes, ou no final, eu também vou estar lá, Com certeza. Que eu vou chegar bem em cima da hora, porque eu vou abrir uma exposição em Blumenau dia 4, aí dia 5 de manhã eu saio, então eu vou chegar dia 5 à tarde e, né, vou chegar meio em cima da hora já do início do retiro. Uhum. Não, então tá, a gente conversa no final. Com certeza. Uhum. Aí no final, sei lá, a gente pode de repente almoçar juntos, né, para conversar um pouco. Com certeza. Né? Acho que é E a dia gente 13, né, que está termina. Não me lembro mais. não, é 14. dia 15, 14? Tá. E em setembro a gente 14 é está... domingo, 14, então. E em setembro a gente está com aspiração de te trazer para cá, né? Estou combinando com o Gil também. Acho que a gente vai fazer um bem bolado.